Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de história? Então vamos aprender? Hoje nós vamos começar a contar uma história sobre o descobrimento do Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, os reinos da Espanha e de Portugal se aventuraram a atravessar o tenebroso Oceano Atlântico, enfrentar as histórias misteriosas sobre monstros marinhos que engoliam caravelas inteiras, tripulações inteiras, sumiam com todas elas. Então esses dois reinos, Portugal e Espanha, decidem enfrentar o oceano para descobrir um novo caminho que os levasse a um país onde eles faziam comércio. Só que no meio do caminho eles acabam se deparando com um continente até então desconhecido, que era o continente da América. Dentre eles, a América do Sul, onde está o Brasil. Vocês vão assistir parte de um vídeo que eu achei aqui super interessante, que fala um pouquinho sobre as grandes navegações. A Mansão Maluca do Professor Ambrósio. Episódio de hoje, Grandes Navegações. Atenção, marujos! A Ilha do Tesouro se aproxima! Yeah! Terra à vista! Terra à vista! Capitão Barba Negra, estamos chegando na ilha! Muito bem, pirata com voz de pato! Pirata Júnior! Por enquanto, nenhum sinal de vida nesta ilha! O que vocês estão fazendo, crianças? Estamos brincando de pirata! Ah, certo, mas vocês sabem que esse navio aqui não é pirata, né? Não? Não, esta é uma caravela. Ah, na escola a professora disse que as caravelas eram usadas há muito tempo atrás. Sim, na época dos descobrimentos. Descobrimentos do quê? Descobrimentos de novas rotas marítimas e principalmente de novas terras. Mas como é que essa caravela veio parar aqui? Estava aqui. A gente achava que você sabia, tio. Que estranho. Vamos verificar. As pessoas dormiam em redes? Sim, e vejam essas caixas. Os navios carregavam comidas e outras coisas sem muita proteção e higiene. Por isso, a maioria das vezes, as pessoas que viajavam nessas caravelas por meses acabavam ficando doentes. Espere aí. Vasco da Gama, 1, 2, 3. Assim não vale, professor. 1, 2, 3, Cristóvão Colombo atrás da caixa perto da escada. E Pedro Álvares Cabral dentro da rede. Calma aí. Esses são... Sim, Júnior, são os grandes navegadores da história. Tudo começou quando eles tentavam encontrar a rota marítima para chegar às Índias. Cristóvão Colombo, navegador italiano a serviço da Espanha, partiu com suas caravelas para tentar descobrir essa rota que ligaria a Europa ao Oriente. Mas um erro os levou direto para as terras que ninguém sabia que existiam. Colombo, no dia 12 de outubro de 1492, descobriu a América. Sim, foi uma aventura e tanto. Antigamente achava-se que a Terra era quadrada. Então os navegadores não iam para muito longe, pois além de lendas de terríveis monstros marinhos, ainda acreditavam que uma hora o mundo acabaria numa imensa cachoeira. E após a descoberta de Colombo, percebemos que poderíamos ir muito além. Portugal, empolgado com a descoberta espanhola, resolveu apoiar o navegador Vasco da Gama, que em 1498 conseguiu finalmente encontrar a rota certa para as Índias, coisa que muitos já haviam tentado sem sucesso. E temos o grande Pedro Álvares Cabral, que em 1500 descobriu o Brasil, o único país da América que foi colônia de Portugal. Isso mesmo, Claudinha. Fico feliz que conheça bem a história. Eu adoro! Mas e os piratas? Os piratas já existiam nessa época, mas o período mais forte da pirataria veio depois, por volta de 1700, quando as embarcações transportavam para a Europa ouro e outras riquezas exploradas das terras que eles descobriram. Professor, mas mesmo nessa época, por volta de 1500, os piratas já nos davam muita dor de cabeça. Eu mesmo fui atacado por eles.
Piratas são muito legais! Eu não teria essa certeza toda. Pois é, piratas são bandidos malvados. Eles podem ser muito perigosos. Vocês acham que nós estávamos brincando de esconde-esconde quando vocês chegaram? Ué, se não estavam brincando, então por que estavam escondidos? Achei vocês! Pensaram que poderiam enganar o grande Billy Caolho. Caolho! Içar velas! E aí, tio? Do que vamos brincar agora? Brincar? Depois dessa correria toda, vou dormir uma semana. Até o próximo episódio, criança! Gostaram do vídeo, gente? Eu achei super legal essa historinha aí. Então, depois que essas terras foram descobertas, principalmente o continente americano, agora nós vamos falar aqui Brasil, tá? Espanha e Portugal, eles estavam descobrindo novas terras onde eles poderiam explorar, onde eles poderiam colonizar e ficar ricos, né? Porque eles iam retirar várias riquezas dessas terras, dentre elas o Brasil. Só que para que eles não entrassem em uma guerra, eles resolvem então assinar um acordo. É sobre esse acordo que nós vamos falar, o Tratado de Tordesilhas. Por que Tratado de Tordesilhas? Porque esse acordo, ele foi assinado numa ilha chamada Ilha de Tordesilhas, por isso o nome. O que esse tratado ele resolvia? Ele criou uma linha imaginária. Por que linha imaginária, gente? Porque ela não existe na realidade. Ninguém pegou um lápis gigante e fez o quê? Foi lá e riscou o território. Não! Essa linha imaginária, ela existe aonde? Nos mapas, tá? No tratado assinado por Portugal e Espanha, mas não existe na realidade. Por isso, linha imaginária, que dividia todos os territórios do mundo inteiro. Então, Brasil, ele passa a ficar dividido quase ao meio entre Portugal e Espanha. É o que nós vamos ver nos slides. Vamos aos nossos slides? O Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Tudo começou durante o século XV com as chamadas Grandes Navegações, que levaram as nações de Portugal e Espanha a navegar e enfrentar o temido Oceano Atlântico. Essa aventura, gente, determinou e proporcionou a descoberta de novos continentes, dentre eles, principalmente, o continente da América. Então, o que aconteceu mediante essa descoberta? Que vários lugares ainda não explorados possuíam grandes riquezas. Portugal e Espanha, então, para não entrar em uma disputa por terrenos, por lugares ainda por descobrir, assinam um tratado. Esse tratado estabelecia uma linha imaginária para dividir todos os territórios do planeta Terra que estavam ainda por serem descobertos e que já haviam sido descobertos. Com isso, o território brasileiro passa a ficar dividido entre Espanha e Portugal. As terras que ficam a leste dessa linha imaginária ficaram por conta de Portugal e as que ficavam a oeste sob o domínio da Espanha. O território brasileiro, como vocês podem ver aí no mapa, ficou dividido desta forma. Aqui nós temos as atividades de hoje. Copiar o texto apresentado sem fazer os desenhos. Livro, página 46, vocês vão ler e realizar a atividade proposta. E vão realizar a atividade desta folhinha que eu entreguei anteriormente. Seguem também as correções da aula anterior. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje sobre o Tratado de Tordesilhas. Hoje à tarde a gente se encontra e a gente vai poder o quê? Tirar nossas dúvidas, complementar mais um pouco o conteúdo estudado. Não se esqueçam, livro, marca-texto, lápis e borracha e muita disposição para a gente poder ter mais uma aula maravilhosa de história. Beijos, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau!